22 minutos! Ô querido! Valeu, valeu! Tá acabando, tá acabando. Corrente elétrica gera... Corrente elétrica gera campo magnético. Ó, isso é delicado, sabe por quê, galerinha? Olha só, uma carga elétrica positiva, ou seja, um átomo, por exemplo, com excesso de prótons, ele já gera campo elétrico. Ele parado gera Campo elétrico. E magnético não, parado. Magnético não. Isso é que é importante. Na prova de onde... Certo? Ó, a carga elétrica parada, ela gera campo elétrico. Certo? Ela tem campo elétrico ali em volta. Se eu começo a sacudir ela além do campo elétrico, vai aparecer um campo magnético. Certo? É a história da bússola, do Ørsted, exatamente. Nós vimos 3 maneiras de calcular o campo magnético gerado por corrente elétrica. Era em fio reto, B igual a μ0 vezes I sobre 2πr. Expira, eu fiz a piada idiota de não ter pi. Concorda comigo? E tinha aquela última, que é quando a gente pega um material ferromagnético, enrola fio nele e faz várias expiras, que é o famoso solenoide. Para calcular o campo magnético do solenoide, μ0 vezes I vezes N sobre L. Essas fórmulas, na verdade, são todas fórmulas derivadas de uma única lei, que a gente aplica e aí gera essas outras fórmulas. N é o número de espiras. Parabéns, garoto. N é o número de espiras. Show de bola. Agora pensem comigo. Além de saber que corrente elétrica gera magnético, não é o Ezinho, é o Bzinho, tá vendo? É o Bzinho. Nós vimos que o contrário também pode ser verdade, né? Se eu fizer um campo magnético variar dentro de uma espira, vai surgir uma força eletromotriz induzida nela. E essa força eletromotriz induzida vai gerar corrente elétrica. É aquela história, eu tenho uma espirinha e tenho um ímã. Parado não dá nada, mas se eu começo a mudar ou girar um dentro do outro, vai ter corrente elétrica. Beleza? Nós vimos a matemática para calcular essa força eletromotriz induzida. É a chamada lei de Faraday. Ficava assim, ó, menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Menos a variação do fluxo magnético com o passar do tempo. Isso para uma espira só. Se eu tiver N espiras, eu boto vezes N ali. O menos era a famosa lei de Lenz. A corrente elétrica induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação que a originou. Oh, a fala dela é assustadora, né? A lei de Lenz é aquela que tem que saber, ó, para onde é que é a corrente elétrica quando eu aproximo, por exemplo. Para onde é a corrente elétrica? Tá vendo que a parte grossa está para vocês, né? A parte fina está lá dentro do quarto. Pode pensar assim, ó, vamos fazer assim, ó. É horário ou anti-horário? Deixa eu ver. O campo magnético, tu vê, eu não consigo fazer de cabeça rápido, tá? Tem que pensar. Eu primeiro boto o campo magnético apontando. Como está aproximando, o fluxo magnético para lá está aumentando. Eu vou querer reduzir o fluxo magnético. Beleza? É esse sentido aqui, ó. Seria o anti-horário pelo combinado. Beleza? Essa lei, eu já te falei, cara, é uma lei chata. É uma lei chata de aplicar. A primeira parte da apostila é só isso. Tem quilos de exercício, só para ver se tu consegue detectar para onde a corrente elétrica é. Agora, olha só. Vê que coisa fantástica essa ideia que os caras tiveram. Corrente elétrica gera campo e campo magnético variável gera corrente. Então fechou. Eu vou pegar um núcleo ferromagnético de ferro fundido, por exemplo, que a gente chama de fofo. É o núcleo do transformador. É, loucura, né, cara? Dá pra acreditar um cara da metalurgia lá? Pega lá o tarugo de fofo. Certo? É isso aí, beleza? Tu bate ele com martelo nele, ele amassa fácil, entendeu? Ele é macio comparado com outros aços. Aí olha só, peguei esse negócio, peguei fio esmaltado. Ele parece desencapado, mas ele está isolado na verdade por um esmaltezinho. E dou 1, 2, 3, 4, N voltas. Essa parte do transformador é chamado primário. Primário porque é aqui que eu vou engatar na tomada, ó. Não adianta botar na bateria do carro não, tá querido? Tem que ser uma tomada de energia
energia de corrente alternada. Se tu botar no carro ali do outro lado não vai acontecer nada. Depois já te explico por quê. Quando esse tiozinho significa o que mesmo? Isso, que o mais e menos alterna. Então a corrente elétrica vai e volta. Quando a corrente elétrica estiver indo nesse fio, o campo magnético se estabelece assim. Quando estiver voltando, é para baixo. Se fica indo e voltando, o campo magnético que fica indo, isso aqui é um material ferromagnético. Então o campo magnético se estabelece super bem nele. Então o campo magnético para lá, as linhas de campo apontam todas assim. Campo magnético para baixo, as linhas de campo apontam todas aqui. E elas saem um pouco do ferro, elas ficam dentro do material ferromagnético. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse outro lado do núcleo do meu transformador e vou fazer o que? Adivinha? Enrolar fio. Fio desencapado? Esmaltado. Ele não tem contato direto metálico-metálico. Quando eu falo que vai ter alguma coisa fluindo aqui, não é corrente elétrica, é campo magnético. É campo magnético. Esse fio não está com contato metálico com o núcleo e o núcleo não tem contato metálico com o fio. Daria para fazer com fio encapado, só que o encapamento do fio ia dar uma bloqueada no campo magnético, por isso que o ideal é fio esmaltado. Se tivesse contato, queimou o transformador. Beleza? Vai dar um curtinho. Ô galerinha, puxou aqui o fiozinho, aqui eu não vou engatar na tomada, eu vou colocar uma tomada. Essa eu engatei na tomada da minha casa, é o primário. Adivinha o nome desse cara aqui? Obrigado. Secundário. O que eu tenho para te dizer é assustador. Se essa tomada aqui é 220 volts, e a minha esposa trocou os dots dela, veio um aparelho 110. Que legal, né? Aí eu vou ter que comprar um transformador que, sei lá, aqui tem a 1000 voltas de fio, e aqui tem a metade, 500 voltas de fio. Como tem metade das voltas, aqui vai gerar. Eu só quero te provar por que é assim. Cara, quando a gente olha aquele transformador que está no poste, parece que é uma máquina, né? Tem até uns braços assim saindo dele, né? Aquilo ali na verdade é para acompanhar as linhas de campo magnético ou alças às vezes também para transportar. Mas tu vê ali dentro, tem duas partes, fio enrolado de um lado, fio enrolado do outro. Um cara só teve que contar quantas voltas de fio de um lado e do outro. Do ponto de vista prático é ridículo mesmo, cara. Não dá para acreditar. Mas não era para ser o contrário, porque na tomada na verdade vai ser essa matéria. Pois é, vamos ver qual é o N. Esse aqui eu vou chamar de N2, beleza? Vamos chamar isso aqui de V1, que é o do primário, e esse aqui vamos chamar de V2. Olha que ideia legal. Nossa, mas é assim mesmo, é 1500? Cara, quanto maior o número de voltas de fio, o que importa é que seja o dobro, para duplicar. Ou que caia pela metade, entendeu? Ou triplicar 3 vezes mais voltas. Nunca vai ser assim, 1 volta e 3 voltas, porque 1 volta vai gerar pouco campo magnético. Então é sempre 1000 voltas de um lado, 4000 do outro. Certo? 1000 voltas de um lado, 10.000 do outro. Beleza? São milhares de voltas de fio para dar um campo magnético bem intenso. Cada espira com um campo magnético a mais, né? Ô galerinha! Mas assim, tipo, um transformador ele não pode fazer uma função de... eu tenho um negócio de 400 que quero passar para 100, mas eu também tenho um de 200 que quero passar para 100. Pois é, só se tiver alguma chavezinha que possa selecionar mais espiras ou menos espiras. Existe isso no mercado. Um transformador que tu vai lá, tem uma chavezinha, em vez de conectar lá na última espira, conecta aqui no meio. Vai cair pela metade da DDP. Beleza? Então isso pode acontecer. Via de regra não. O transformador clássico é aquele que já vem com o enrolamento pronto. Mas tu pode reverter, tá? Tu pode colocar o primário para secundário e o secundário para o primário. Em vez de ele ser redutor, ele vai ser elevador de tensão. Isso pode. Vários aparelhos num transformador só. O problema é que vai chegar uma hora que a corrente elétrica nas espiras vai ser tão grande que ele pode esquentar demais, derreter e pum. Certo? É o que acontece com os nossos aí, que às vezes a galera vai fazendo muito gato, a Celeste não tem como se programar que vai crescer aquela região do jeito correto. Aí o cara da Celeste fala, aquele transformador está sobrecarregado, vamos lá instalar um novo porque a região cresceu. O cara faz um gato, ou seja, bota a casa dele para funcionar na rede sem autorização, muita gente fazendo isso, o engenheiro não previu qual é a carga do capacitor, no transformador, bum. Aí 2 horinhas sem energia, até chegar um cara com um transformador novo, com outra lugar. Um disjuntor, tu diz? Pois é, interessante a ideia. O disjuntor, o clássico seria colocar um tipo de fusível, certo? Seria colocar um tipo de fusível, né, para proteger ele.
talvez para justificar a não utilização, né? Se for um equipamento mais caro, vai ter um atuador eletrônico que desliga para não queimar um aparelho de 100 mil reais. Como é uma coisa um pouco mais barata, talvez tu proteger todos eles. E a estatística de um quebrar de vez em quando, talvez não compense a proteção. Talvez estatisticamente vale a pena tu perder um ou outro do que proteger todos. É que nem transportador, o cara tem 100 caminhões na transportadora dele, a transportadora. Ele jamais vai segurar os 100 caminhões. Ele vai fazer seguro de 50 caminhões. Os outros 50 ele vai apostar na sorte. Que viagem, né, cara? Que loucura, né? Isso é uma loucura. É estatístico, tá? Claro que se o cara tá numa região que é muito acidente e tal, ele assegura mais. Outra, ele vê quem é o caminhoneiro, né? Tem caminhoneiro que o cara bota a mão no fogo pelo cara. Esse cara é cuidadoso, ele não dorme 2 horas por dia, aí não bota seguro num caminhão de um cara mais confiável. Aquele cara, pô, sempre tá na balada, bota seguro no caminhão do cara. Beleza? Ô galerinha, olha só. Pessoal, tu aceita que se esse transformador fosse perfeito, todo o campo magnético gerado numa espira vai passar pela outra? Num solenoide vai passar pelo outro? Se não houvesse perda nenhuma de campo magnético? Senhor, é um absurdo isso, é verdade. Os transformadores têm só 95, 99% de eficiência. Mas é altas eficiência, hein? Beleza? Mas vamos fingir que esse é 100% eficiente. Então todo o fluxo magnético que com o passar do tempo atravessa o primário... Mas a gente fazia alguma coisa que a gente calculava lá em definitiva. Sim, a dissipada por efeito Joule. Potência igual a V vezes I, V igual a M vezes I. Pode jogar ali dentro. Certo? Mas esse negócio de porcentagem dá de fazer? Daria para fazer. Eu quero dizer que se eu for colocar isso na fórmula, já fica chato. E no vestibular nunca caiu um transformador que nessa fórmula já tivesse o efeito de perda de magnetismo. Ele pode se te perguntar, sabendo que o transformador aproveita só 90% de energia, qual foi a energia consumida? Isso pode. Mas a fórmula vai ser deduzida para o transformador perfeito. Boa pergunta. Boa colocação, aliás. Ô galerinha, o fluxo magnético no primário com o passar do tempo tem que ser igual ao fluxo magnético no secundário com o passar do tempo. Por quê mesmo? Porque exatamente tudo de campo magnético que esse solenoide gerou, eu estou acreditando que está fluindo só pelo núcleo e está atravessando o segundo solenoide. Mas peraí, isola isso aqui para mim. Obrigado aí. Está multiplicando, passa dividindo. E a gente pode chamar de V, não é isso? Não é uma força eletromotriz, uma DDP? Menos a variação do fluxo com o passar do tempo. Posso botar menos dos dois lados da equação? Sim. Absolutamente. Então vai ficar V1 sobre N1, V2 sobre... Ou seja, se dobra o N, tem que dobrar o V para a igualdade continuar, né? Então realmente, se eu quisesse reduzir para 110 volts a partir de 220, uma opção seria 1.500 volts. O ideal, 10.000 e 5.000 volts. Quanto mais voltas, mais caro fazer o transformador, mais pesado ele fica, mais aumenta a eficiência dele. Beleza? Só de tu ver que ele está gemendo, né? Está perdendo um pouco de energia. Certo? Onde é que vem essa gemida? É que o campo magnético que atua nessa solenoide quer fazer os anéis dela se mexer. Eles estão bem presos, mas essa tentativa gera alguma coisa, entendeu? Em 60 vezes por segundo a corrente elétrica sacudindo ali. Aí tu passa do lado do transformador desse e tu escuta o barulhinho, né? Na tua casa também escuta, né? A fonte do transformador, né? Dado daquela gemidinha. Nada demais. Resumindo, ó, se eu quiser um transformador elevador, vamos fazer assim, ó, o V do secundário eu quero calcular. Passa multiplicando, V2 é igual a V1 que multiplica N2 sobre N1. Tudo bem para vocês? O que é um transformador elevador de tensão? Elevador de tensão. É que o N2 tem que ser maior que o N1. Já que esse número é maior que esse, dividindo ao número maior que 1, o V2 vai ficar maior que o V1. Tudo bem para vocês? O que é um transformador rebaixador ou abaixador de tensão ou redutor de tensão? É que o N2 é menor que o N1. Só isso. E por que isso é fundamental para a nossa vida hoje? Porque lá na geração de energia, lá em Tubarão, a geração ocorre por volta de 15.000 volts, que te mataria se tu fosse usar na tua casa. Mas é meio estranho porque esse mais 2
maior que o N1, o N2 tem que ser menor para ter igualdade. Se o N2 for menor que o N1, esse número vai dar menor que 1. Eu vou multiplicar o V1 por um número menor que 1, resultando em um número menor que V1. Só tem que pensar assim, cara, ó, x vezes uma fração. Se essa fração for maior que 1, o resultado fica maior que x. Se essa fração for menor que 1, o resultado fica menor que x. Não, eu pensei por causa que como tinha igualdade, se o N2 for maior que o N1, o V1... Ah, o V1 tem que ser maior. Tudo bem? Beleza? Mas parabéns por insistir, tu vê, tu não quer engolir, tu quer realmente concluir na tua mente que é verdadeiro. Parabéns, é assim que você tem que fazer. A geração lá em Tubarão, Jorge Lacerda, queimando carvão, 15 mil volts, gera vapor d'água, o vapor d'água é jogado numa turbina parecida com uma turbina de avião, só que do tamanho dessa sala. Esse eixo dessa turbina monstruosa está ligado num mega gerador, que são ímãs gigantescos envoltos em fio. Aquela coisa girando gera uma DDP de 15 mil volts. Se eu fosse trazer pelo fio os 15 mil volts até Floripa, a energia gasta com efeito Joule seria imensa. O dinheiro público seria, o investimento seria altíssimo. Por isso, para economizar energia na distribuição, a gente vai elevar esses 15 mil para 700 mil. Transmissão. A transmissão ocorre com 700 mil volts. Assustador, né? Imagina a diferença de espiras do primário para o secundário, que é lá na usina mesmo. Cara, é tão alta a voltagem que se fizesse da altura do poste convencional, raios disparariam do fio para o chão. Lá mesmo eles transportam. Lá mesmo. Por isso que a torre que traz energia de Tubarão para Floripa, elas são altíssimas e longe da estrada, certo? Para evitar que uma descarga elétrica fulmine alguém passando embaixo dela. E chia também, né? Dá aquela chiada já, tu passa, tu escuta, tem alguma coisa errada acontecendo ali. Sim, tem técnico que tem que limpar esses cabos de vez em quando. Vem um helicópterozinho, lembra? Aí chega o helicóptero próximo desse cabo, não vai desligar, ele vai eletrizar o helicóptero por 700 mil volts, antes do cara passar pro cabo, e como o helicóptero vai ficar com a mesma DDP do fio, quando o sujeito for sair do helicóptero e encostar no fio, não vai ter DDP, diferença de potencial, vai ter a mesma potencial. Aí ele vai pro fio, é largado lá, ele fica lá 4 horas limpando o cabo, e depois de 4 horas volta o helicóptero para buscar o cara de novo. Os dois momentos perigosos é na hora de deixar o cara e na hora de pegar ele. Porque quando o helicóptero vai estacionar, ele estava com 700 mil volts, lembra? Ele vem isolado pelo ar. Na hora que ele vai aterrissar, um raio dispara da terra para o helicóptero, neutralizando o helicóptero. Antes de buscar o sujeito que estava limpando o cabo, se o cara do helicóptero não eletrizar o helicóptero antes de pegar ele, o helicóptero está com voltagem zero comparada com o solo. Só que o cabo está com 700 mil. Aí o cara vai lá, vou para o helicóptero, estou cansado. E aí nessa hora ele está encostado em zero, em 700 mil volts, a DDP é absurda, a corrente elétrica vai pulverizar o corpo dele talvez. Certo? Muitos casos já aconteceram. Tem na internet vídeo de gente tomando um choque monstruoso. Depois dá pra ver, é assustador. O corpo fica fumegando durante meia hora. Pois é, ó, fiquem tranquilos, porque aquela altura foi calculada para um sujeito poder passar com um carro grande embaixo, em cima do capô do carro, brincando, muito molhado, sem perigo. Agora, vai que o sujeito tá na pipa, o cabo está úmido, ele vai vir na pipa ali, pode dar problema, cara, se o cabo estiver úmido, beleza? Teve um acidente famoso, valeu, tem um acidente famoso que pôs fim a uma tecnologia que hoje a gente só vê em jogo de futebol lá, o Zeppelin, da Goodyear, sabe aquele Zeppelin, aquele balão? Né? O mais famoso Zeppelin do mundo é o Hindenburg. Era um Zeppelin que era gigantesco e tinha assim restaurante, era para classe, sabe, alta. Então o cara ia lá fazer um passeio de Zeppelin, tinha restaurante e tal. Tu via lá na cidade do alto, era uma coisa que voar era mágico naquela época, imagina, né? Hoje é tão corriqueiro. E aí, uma das primeiras viagens do Hindenburg, o cara foi chegar para estacionar o Zeppelin e lançou um cabo de ancoragem então. Lança um cabo lá para baixo, alguém vai lá e amarra o cabo, vai puxando o Zeppelin e o Zeppelin vai descendo. Porque alguém puxa o cara para baixo, dá para acreditar? E na hora que eles jogaram esse cabo, eu não sei se vocês sabem, mas da terra para o chão tem 100 volts por metro de DDP. Da minha cabeça para o meu pé tem mais de 100 volts de diferença de potencial. E eu não estou tomando choque
será? Porque tu tá encostado no velho. É porque na verdade tem uma superfície com potencial me contornando aqui. Mas tu vê que loucura. Existe diferença de potencial da parte alta da atmosfera para a parte baixa. O Heisenberg estava lá em cima, jogou um cabo úmido para baixo, conectou um condutor, uma DDP diferente da outra. A corrente elétrica fluiu por esse cabo de coragem. Uma faísquinha atingiu o hidrogênio do Heisenberg. Bum, queimou. Queimou na hora. Tem vídeo, né? Da galera saindo do Heisenberg e a chama bombando. Certo? Depois daquilo, os investidores ficaram com medo, cancelou o Zeppelin. Certo? Hoje é uma tecnologia que não se desenvolveu muito, embora seja divertido o passeio, né? É uma coisa que não se desenvolveu. Então, cuidado. Qual é o perigo? DDP, diferença de... Pessoal, quando começa a chegar próximo das cidades, a gente vai fazer a distribuição. A distribuição dentro da cidade, ela ocorre num valor de tensão menor para dar mais segurança para a gente que está próximo dos cabos, estão passando ali no poste do ladinho. 13.800 volts. Para só depois o uso doméstico ser reduzido para 220. Aqui, antes de chegar na distribuição, a indústria aproveita. A indústria, ela aproveita com DDP de 132 mil volts, mostrando a diferença gritante entre um eletricista industrial e um eletricista doméstico. Eles estão expostos a riscos totalmente diferentes, né? Como é que é? Desculpa. Cara, global, desde a geração até o cara aproveitar na tomada de casa, é mais de 60%, cara. Mas assim, a transmissão não perde tanto. A perda é global, entendeu? Cada transformadorzinho, vários, é bem